Hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha trajetória enquanto mentora para concursos e curadora de conteúdo para concursos públicos. Todo mundo me pergunta e tal como que eu cheguei até onde eu cheguei nessa fase de hoje da aula sobre gestão do tempo e gestão do conhecimento. Então foi muito interessante, eu até me orgulho de contar isso porque foi um divisor de águas tanto para mim quanto para a pessoa que eu ajudei e para as pessoas que eu ajudei e que venho ajudando. E inclusive para minha família. Então tem uma relação sentimental e de trabalho junto. Como é que começou tudo isso? Então eu dava aula na universidade, no final de cada aula os alunos perguntavam: prof, como que a senhora fez para passar num concurso público? A senhora passou tão cedo, tão jovem, recém tinha se formado. Conte um pouquinho como é que funcionou isso daí. E na mesma época eu tinha um irmão, que nós temos 5 anos de diferença de idade, que é o Maurício. Ele morava em Porto Alegre, eu morava em Passo Fundo já na época, e ele resolveu que ele ia fazer concurso. E do mesmo modo como a minha mãe fez pra mim, ela fez pra ele: ó, vou te dar um determinado período que tu só vai estudar, enquanto isso eu vou te bancar, mas eu quero uma aprovação, né? E ele se matriculou num cursinho presencial em Porto Alegre e começou a estudar. O primeiro concurso que ele fez foi técnico do INSS, salvo engano, que foi em fevereiro, por ali, de 2015. Nessa época, de fevereiro de 2016. Nessa época, eu tinha acabado, então, tava me desligando da instituição, que eu havia substituído uma professora que tinha saído pra fazer um doutorado, e liguei pra ele um dia e disse: daí, mano, me conta, como é que tá gostando de estudar, não tá? Como é que tu tá estudando? Ele: mano, eu vou pra aula, assisto a aula, volto pra casa, abro a apostila e decoro, porque direito eu decorava, né? Detalhe, ele não era formado em direito, ele era formado em administração. Eu falei: peraí, mas tá tudo errado? Tu não tem como decorar tudo, tu não vai conseguir, tu tem que saber de onde que as coisas vêm, pra onde que elas vão, se tem alguma divergência ou não, e aí então tu vai conseguir depositar o teu conteúdo em papel. Espere que eu vou organizar pra ti tua rotina, o que que tu acha? Beleza, isso era dezembro de 2015, quando foi janeiro de 2016 eu apresentei pra ele então uma planilha, que na verdade não era nem planilha, era um caderno de estudos. Eu colocava lá, das 8 às 9 da manhã, o que que ele ia estudar, como que ele ia estudar, quantas questões que ele iria fazer, que livros que ele iria ler, se seriam livros densos, se seriam livros mais simples, porque afinal ele não era formado em direito e ele ia para um concurso que caía basicamente direito, 80% do concurso era, né, envolvendo direito, que não era a área dele. E ele começou a gostar, e aquilo foi dando brilho no olho, brilho no olho. Ele morava com um primo meu, na época meu primo tinha uma namorada, essa namorada viu meu irmão estudando e falou: também quero. E me ligou: Mari, eu tô adorando ver o teu irmão estudar, nunca imaginei ver o teu irmão estudar e ter brilho nos olhos desse jeito, eu também quero estudar contigo, como é que eu faço? Aí eu fui pra Porto Alegre, chamei essa namorada do meu primo, sentamos num café e eu comecei então a passar técnicas pra ela estudar também. Resultado, pessoal, faz 5 anos então que eu venho desenvolvendo técnicas e métodos que eu chamo de método M, né, porque é um método criado por mim, Mariana, e venho ajudando então esses meus alunos maravilhosos com várias aprovações. E se vocês me perguntarem se meu irmão foi aprovado, já faz 1 ano e meio que tá no cargo de agente penitenciário, né, que pertence à SUSEP, aqui no Rio Grande do Sul. Se vocês perguntarem se essa namorada do meu primo foi aprovada, também foi aprovada. Ela está como agente penitenciária administrativa, salvo engano ela tá em Charqueadas, já moram juntos, já tem um filho, a vida do meu irmão também deslanchou, ele foi morar junto com a namorada, ou seja, tem uma família. Então assim, o concurso foi um divisor de águas, trabalhar com mentoria para concursos e curadoria de conteúdos para concursos públicos foi um divisor de água para mim, né, no que eu poderia fazer, que é uma parte que eu gostava muito, que era essa parte de organização, como que eu poderia ajudar as outras pessoas, que era algo que eu tinha já esse intuito de como que eu vou fazer o bem para os outros, como que eu vou transportar para os outros aquilo que eu sei e aquilo que eu acho que eu consigo fazer do meu melhor modo, que é essa parte organizacional. E também foi um divisor de águas para nossa família, porque afinal, meu irmão conseguiu se independizar financeiramente, conseguiu formar a família dele, constituir a família dele. A namorada do meu primo, a mesma coisa. Eu brinco com ele que eu entreguei ela pronta, né, já grávida e com o cargo, então ele não tinha muito o que fazer, que era só casar e assumir o nenê. Então isso é muito bacana. Então essa parte de transformar a vida das pessoas é o que me encanta hoje. Quando os alunos me dizem: Mari, eu tô estudando, tenho brilho no olho, tenho tesão por estudar, isso realmente é algo que pra mim não tem preço. Então, hoje, quando eu digo que eu trabalho com gestão do tempo e do conhecimento, é fazendo isso, trabalhando na mentoria,
dando aula dentro de cursos preparatórios para OB, dentro de cursos para concurso, como que o aluno vai se organizar, como que ele vai organizar melhor o seu tempo, como que ele vai organizar melhor o seu conhecimento. E trabalho também com essa parte de curadoria de conteúdo, ou seja, vendo quais são os conteúdos que caem mais, como que o aluno pode trabalhar esses conteúdos, quais são as novidades, se há novidades legislativas, se não há, se isso daí pode ser importante ou não. E essa curadoria faz com que muitas vezes também eu acabe acertando o que é pedido para o aluno na hora da prova, tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva, né? Não é à toa que no último concurso para delegado da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, quando eu trabalhei as questões discursivas com os meus alunos, eu acertei várias questões, né, de direito administrativo e direito constitucional, que eram matérias que eu trabalhava. Dentro do SEI, eu acabei trabalhando também a parte de direito previdenciário e trouxe o caso tanto na prova do TRF4 quanto na prova do TRF3. Na prova do MPU a mesma coisa, quando eu trabalhei com os alunos nas questões subjetivas sobre direitos coletivos, eles acabaram caindo, né, direitos coletivos lato sensu, acabaram caindo dentro da questão discursiva do MPU, como tendo que dissertar a respeito do tema. Então é isso, pessoal. Essa é um pouquinho da minha história, de como que eu entrei nesse mundo dos concursos e que envolve aí, então, um aspecto familiar e um aspecto profissional e muita satisfação e muita alegria. E realmente eu me sinto muito realizada dando aula e principalmente dando aula e vendo que as pessoas com a minha aula, com as minhas dicas, com o meu método conseguem enfim, se tornar pessoas melhores, profissionais melhores, bem realizados, sucedidos financeiramente, sucedidos emocionalmente, porque uma coisa está interligada à outra. Então, hoje eu deixo essa minha experiência compartilhada com vocês e semana que vem eu volto trazendo mais um pouquinho, ou da minha história, ou um pouquinho de como estudar melhor para concursos públicos.